Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 2 em diante. Chaves que abrem portas. Falamos acerca da honra, falamos acerca da fidelidade e hoje nós falaremos da obediência. Gênesis 26, versículo 2 em diante. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Assim que você encontrar, se possível for em reverência, a palavra, ponha-se de pé para que nós possamos fazer a leitura. Daqui a pouquinho você tomará o seu assento novamente. Gênesis 26, versículo 2, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Quantos aqui creem nesta palavra? E que o que nós acabamos de ler foi o próprio Deus quem falou, diga amém. Deus está falando com Isaac. Isaac está decidido a descer para a terra do Egito, porque ele estava preocupado, porque afinal de contas, a terra, mais uma vez, estava passando por um período de seca, por um período de fome, e conforme fez o pai de Isaac, Abraão, anos antes, ao descer para o Egito para se livrar da fome, Isaac quer fazer a mesma coisa. Ele pensou: se deu certo para com meu pai, certamente irá dar certo comigo. Quando ele está seguindo rumo ao Egito, Deus fala com ele e diz, em outras palavras: eu não quero que você vá para o Egito. Eu não quero que você desça ao Egito. Eu quero que você vá para o lugar que eu vou te mostrar, que eu vou te falar. E Deus dá uma ordem expressa para Isaac permanecer ali em Gerar, a terra dos filisteus. Dependia de Isaac agora obedecer ou não. Dependia de Isaac agora seguir ou não a direção do Senhor, ouvir ou não a voz do Senhor. E ele vai ouvir conforme Abraão sempre ouviu a voz de Deus. E ele vai fazer conforme o seu pai sempre fez. Abraão obedeceu a Deus em tudo. E ali ele permaneceu. E na terra dos filisteus, Deus lhe abriu muitas portas. Isaac chega sem nada naquele lugar. E ele torna-se um homem muito próspero e muito abençoado ali naquele lugar. Por quê, igreja? Porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Diga comigo: a obediência me abre portas. Amém, pessoal? Diga mais uma vez: a obediência me abre portas. Muitas portas fechadas se abrirão com essa chave. O segredo é obedecer. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. E que Deus vai te entregar essa chave, diga amém. Eu vou ler o versículo 3 e você lê após mim, em bom tom e em alta voz. Vamos lá. E apareceu-lhe, olha que bênção, o povo de Deus está com muita fé, mas dá para melhorar, diga: e apareceu-lhe o Senhor, e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Diga: eu vou obedecer, Senhor. Diga: eu vou obedecer, Senhor.
Desocupe as mãos, igreja, e com muita alegria e fé, só você que vai obedecer, dê para esta palavra e para o Senhor a mais linda, a mais gloriosa, a mais bendita, a mais poderosa salva de palmas que o Rio Grande do Sul inteiro já deu para o Senhor. E esta maravilhosa palavra, para melhorar, abre a boca, olha para o céu e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Deus querido e amado, a tua palavra vai ser pregada. E o homem, meu Pai, quem é o homem? O homem não tem nada para falar. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Remova tudo aquilo que queira impedir a ministração da tua palavra. Abre o entendimento para a compreensão do teu povo, o coração para que todos recebam. E envia esta palavra hoje, agora, com poder e autoridade, e que ela vá, percorra toda a terra e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Igreja, sente-se, por favor. Gente, fome nos tempos bíblicos é um simbolismo muito claro para nós nos dias de hoje, de tempos difíceis, e trazendo para o contexto que nós estamos vivendo nesse início de ano. A fome também vai representar portas fechadas. Quando Isaac viu as portas fechadas para ele, a primeira ideia que lhe veio em mente foi fazer conforme o seu pai, o Abraão, havia feito. Porque muito tempo atrás, Abraão também passou por um período de seca, por um período de fome, ou seja, por um período de portas fechadas. E o Egito tinha um grande diferencial de todos os demais lugares. O Egito já era uma nação desenvolvida para aquela época e tinha o rio Nilo. O rio Nilo sempre foi algo que trouxe a prosperidade para a terra do Egito. Enquanto muitos lugares o povo era assolado pela seca, pela fome, pela falta de chuva, e você sabe que aquela região do mundo ainda hoje é muito seca, é muito árida, chove muito pouco. Eles, desde os tempos bíblicos e até hoje, dependem de poços para que possam ter água. O Egito se destacava justamente porque tinha o rio Nilo. O rio Nilo era o motivo de alegria, de prosperidade. Os egípcios falavam: o Nilo nos dá tudo que precisamos. Então, Abraão desceu para o Egito. Durante o período de fome, a sua época ali, ele permaneceu. Isaac pensou: farei a mesma coisa. No entanto, Deus tinha um outro plano para Isaac. Deus tinha uma outra direção para que ele viesse seguir. E Deus vai falar com ele claramente. Deus vai exigir, se assim podemos dizer, que ele se comporte conforme o pai se comportou, porque Deus estava disposto a cumprir a promessa que havia feito a seu pai e que por consequência se estendia a ele. Se você acompanhar comigo a leitura do versículo 1, acompanha por favor, olha o que diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Perceba que ele já está a caminho, né? Ele está agora no território filisteu, em um lugar chamado Gerar. Mas o intuito dele é descer para a terra do Egito. Presta bastante atenção nisso. Versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor, diga comigo, e apareceu-lhe o Senhor.
Imagina só Deus aparecer e falar com você. Amém? Imagina só Deus aparecer diante de ti e falar contigo. Se você ler essa palavra, se você tiver uma vida de oração, e todas as vezes que você sair de casa e vir à reunião com o coração aberto e no Espírito, Deus também vai falar com você. Ele fala conosco através da oração, Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através de revelações, de visões e de sonhos. O que eu quero te dizer é que ainda hoje Deus aparece, ou seja, Ele fala com os seus filhos. Diga glória a Deus. Oh glória! Amém! Continuando, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Amém? Está muito claro aqui a promessa de portas abertas, e está muito claro aqui a condição. Veja bem o versículo 4, com calma. Multiplicarei a tua semente, te darei filhos. E a mulher do Isaque, a Rebeca, era estéril, conforme a sua mãe, a Sara. É interessante que as histórias, elas são muito semelhantes, muito parecidas. A Rebeca também era estéril. E Deus está dizendo: farei com que você tenha muitos filhos. Continuando. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, ou seja, esse lugar aqui, Isaac, eu darei a tu e toda a tua descendência, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa de portas abertas. Amém, gente? E aí vem a condição: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado. Diga comigo: Abraão obedeceu a voz de Deus. E na sequência ele diz: e guardou o meu mandado. Diga comigo: guardou o seu mandado. E depois ele diz: os meus preceitos e estatutos e as minhas leis. Diga: os meus preceitos, estatutos e lei. Deus está deixando bem claro: farei tudo o que prometi. Porém você tem que seguir o exemplo do seu pai, que me obedeceu. A decisão agora era com ele. Ele que tinha que tomar a decisão. E qual foi a decisão do Isaque? Versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Seguiu e obedeceu a voz de Deus. Eu particularmente creio que Deus tem muitas portas para abrir em nossas vidas, que Deus tem muitas coisas para fazer em nosso favor, mas que muitas vezes tais coisas ficam retidas, porque não seguimos conforme diz esse versículo 5. Não obedecemos, não guardamos os mandamentos,
os preceitos de Deus, os estatutos e as leis. Em resumo, não obedecemos. Amém? Da mesma forma que a obediência abre portas, pessoal, a desobediência fecha muitas portas. Reflita bem nisso. Da mesma maneira que a obediência abre, a desobediência fecha. Eu vou trazer para você um exemplo agora, que vai ficar bem claro para você entender isso. Além dos filisteus, uma outra nação que sempre se levantava contra Israel, era os amalequitas. E teve um determinado dia que Israel derrotou os amalequitas em Refidim, já no deserto, quando Moisés subiu ao monte para orar e permaneceu de mãos erguidas. E enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas em oração e em intercessão, Israel prevalecia. Mas sempre que Moisés baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Arão e Hur subiram junto com Moisés, e como Moisés já era velho, idoso, eles apoiaram as mãos de Moisés para que Moisés continuasse com as mãos erguidas. E Deus deu vitória a Israel contra os amalequitas, amém? Quando acabou aquilo, Deus disse que sempre haveria luta, disputa entre Israel e os amalequitas. Foi Deus quem falou, amém? Anos e anos se passaram. O rei de Israel é Saul agora. E Deus dá uma ordem clara para Saul. Quando Israel vencer a guerra, é para destruir por inteiro, por completo os amalequitas. Eu sei que é um tanto pesado que eu vou falar, mas foi Deus quem mandou. Deus mandou matar todos. Deus mandou destruir tudo. E Deus deu ordem até para que os animais amalequitas, as criações, o gado, ou seja, a riqueza daquele povo fosse, de certo modo, destruída. Deus mandou acabar com tudo. O Saul achou por bem não fazer. O Saul achou por bem poupar alguns e até os animais, acreditando que estava fazendo um bom negócio. Só que ao fazer isso, olha o que vai acontecer. Vá comigo aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15. Eu vou ler com você a partir do versículo 14. E não esqueça, a obediência abre, mas a desobediência fecha portas. Quem abriu a porta para Saul foi Deus. Foi Deus quem o escolheu para ser rei. O povo queria um rei. Deus disse, um rei lhes darei, e escolheu Saul. Mas a sua desobediência fez com que as portas se fechassem para ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Quem achou, diga amém. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é estes nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Amém, gente? Olha aqui para mim. Quando Samuel chegou lá, ele já achou estranho. Por quê? Porque Deus havia mandado matar tudo. Não era para poupar os animais. Quando ele chegou lá, que começou a ouvir o som emitido pelos bichos, ele já achou estranho. Está errado isso.
E aí ele quer saber, e ele está perguntando para Saul, e Saul responde assim, versículo 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Profeta, o povo perdoou os bichos. Mas fica tranquilo, profeta, porque a intenção é sacrificar a Deus, porque o povo de Israel sempre sacrificou animais em ofertas de holocausto a Deus. Amém? Olha, foi uma desobediência, mas foi uma desobediência boa. Eu errei por um bom propósito, eu desobedeci por um bom propósito. É igual aquela pessoa que disse: eu menti, mas foi por um bom propósito. Está dando para entender? Está pegando a visão? A pessoa erra, desobedece e tenta justificar o erro, dizendo ela que fez tal mal feito por um bom propósito. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel, Deus falando, tá, gente? Porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Deus disse assim: quem era você, rapaz? Veja as portas que eu te abri, veja de onde te tirei, veja o posto que te coloquei, veja a riqueza que te dei, veja tudo que fiz por você. Olha quantas portas eu te abri. E eu te pedi uma coisa: é para aniquilar os amalequitas, porque lá no deserto Deus já tinha dito: haverá guerra entre Amaleque e Israel, sempre. E todo o mal que os amalequitas haviam feito contra o povo de Deus, haveria um momento que Deus iria cobrar, e o momento era esse. E Deus disse: é para acabar com tudo e com todos, é para dizimá-los, é para aniquilá-los, Saul. E o que foi que o Saul fez? O Saul desobedeceu a ordem dada por quem? A ordem dada por Deus. Pastor, mas que ordem é essa de Deus, hein? Não importa. Não importa. Deus mandou, tem que fazer. Quem está compreendendo? Amém, pessoal? Aprenda o seguinte: Deus manda e a gente faz. Deus manda e a gente obedece. Deus manda e a gente segue. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça uma coisa absurda, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não concorde, Deus está pouco se importando com o que eu penso, com o que você pensa. É do jeito de Deus e ponto final. Quem está compreendendo, gente? Aí, continua. Versículo de número 19. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo que fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Não, mas eu já obedeci. Não, mas eu sou um filho obediente. Não, mas eu já fiz muito. Não, mas eu já fui uma pessoa muito fiel. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí a pessoa, ela quer justificar com acertos do passado. Acertos do passado não justificam erros do presente. Amém? Não é porque eu fiz tudo corretinho até hoje, que hoje eu posso fazer tudo do meu jeito, eu posso desobedecer. Você pode ter passado anos e anos da tua vida fiel, temente, obediente a Deus, mas se hoje você desobedecer, você vai estar em falha, em pecado, em falta com Deus. Quem está compreendendo? Sede firmes e constantes. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem está compreendendo?
Eu destruí tudo. É verdade, eu trouxe o rei. Eu não matei o rei, mas eu matei todos os demais homens. Eu não matei todos os animais, poupamos alguns, é verdade, mas eu fiz praticamente o que Deus havia dito. Ou seja, eu não obedeci em tudo, mas eu obedeci em parte. O Senhor poderia considerar. Igual aquela pessoa que diz assim, eu obedeci. Não obedeci completamente, sabe? Porque nem sempre dá para fazer tudo conforme Deus quer. Já viu essa desculpa? Nem sempre dá para obedecer conforme Deus quer. Porque, olha, se tem uma coisa que é difícil é ser da igreja, viu? Se tem uma coisa que é difícil é ser cristão. Tem um meme aí no Instagram de um senhor que disse, olha, minha vida está um tanto difícil agora, porque eu decidi ser da igreja. Um senhor, ele fala. O pessoal foi lá, filmou e postou no Instagram. Esse negócio de ser da igreja é complicado. Eu não imaginava que ser da igreja era tão difícil assim. Aí o pessoal cai na gargalhada, né? Porque tem gente que diz isso, olha, esse negócio de igreja é complicado, é difícil, viu? A gente tenta fazer tudo certinho, mas é difícil. Porém, pessoal, a gente não pode usar isso como desculpa. Nós temos que procurar cada dia melhorar mais e mais. Quem concorda comigo, diga amém. Lá no céu não vai dar para dar desculpa, né, pessoal? Versículo de número 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito ou do anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Profeta, novamente eu volto no que falei agora há pouco. É por uma boa causa, profeta. Tudo que o povo poupou, tudo que o povo trouxe, nós vamos agora sacrificar e vamos ofertar a Deus. Amém, pessoal? Agora é que vem aquela frase que é muito famosa no meio da igreja, aonde diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Todo mundo fala isso, mas não fala o porquê que Samuel disse isso, né? E hoje eu expliquei para você o contexto desse texto. Hoje você entende por que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o povo, quando quer nos criticar porque a gente fala de sacrifício, o povo diz assim, tá vendo? Deus não está pedindo sacrifício de ninguém. Deus não quer que você se sacrifique, Deus quer que você obedeça. Mas por que Samuel vai dizer agora que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque o Saul desobedeceu e ele está usando do sacrifício para justificar a desobediência. Quem está compreendendo? Não restam mais dúvidas acerca disso. Amém, pessoal? Em nenhum lugar Deus proibiu o sacrifício. Aliás, o sacrifício também abre portas. O sacrifício também nos prospera. O sacrifício também nos faz crescer. Tudo que é feito com sacrifício é visto de uma forma diferente por Deus, porque o primeiro a sacrificar foi Ele. Quem compreende isso? O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Não, pastor, Jesus sacrificou muito tempo depois. Pelo contrário, está escrito que antes da fundação deste mundo, Jesus já tinha sido sacrificado, porque antes de tudo já havia um plano de redenção e de salvação, e esse plano consistia em quê? Que o Cordeiro seria enviado para ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados e para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estou de pé, você está de pé, cá estamos, e em nome de Jesus para o céu iremos, porque Deus sacrificou primeiro. Oh glória! Diga glória a Deus. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, o seguir, o ouvir, o cumprir, é melhor do que a gordura dos carneiros.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o porfiar, ou seja, o lutar, o disputar, é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, pessoal? Olha o que a desobediência causou para Saul. Olha o quanto a desobediência está sendo prejudicial para ele. Ele até tentou justificar, mas Deus disse: entre o sacrifício e ouvi-lo, Deus quer que você ouça Ele. Entre o sacrifício e ouvir a palavra e obedecer, Deus quer que você ouça a palavra e obedeça. Por isso que eu sempre digo aqui, pessoal, vamos fazer uma oferta de sacrifício. O sacrifício move as mãos de Deus, amém? Mas a gente tem que andar em santidade, a gente tem que andar em obediência, a gente tem que honrar a Deus. Nós temos que ser realmente filhos que dá orgulho ao seu pai, temos que dar testemunho, temos que viver em fidelidade, porque o sacrifício não anula a desobediência. Quem compreende? Deus não proíbe o sacrifício, pelo contrário, Deus se alegra do sacrifício. Porém, você precisa andar necessariamente em obediência. E aqui tem algo muito forte, se você prestar atenção, no versículo de número 23. Porque ele fala assim, ó: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele está falando dos rebeldes. Eu não sei se na infância você já levou o nome de rebelde. A grande maioria leva nome de rebelde na infância, né? E alguns costumam dizer que há um período da infância, pré-adolescência, até a adolescência, em que a pessoa está naquele período de rebeldia. E esse período de rebeldia é caracterizado pelo quê? Pela desobediência. É quando o rapaz, a moça, anda em desobediência para com seus pais ou responsáveis. Sim ou não? Para o pai abrir a boca e chamar seu filho de rebelde, é porque esse filho, essa filha está em desobediência. E Deus compara esse pecado, o pecado da rebelião, da rebeldia, da desobediência, com o pecado da feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Amém? Uma das obras da carne, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, é porfiar. E porfiar, traduzindo de uma maneira mais simples, é o mesmo que lutar, é o mesmo que disputar. Quando eu não obedeço, quando eu não ouço a voz de Deus, é como se eu estivesse brigando com Deus, lutando com Deus, disputando com Deus. Ou seja, Deus quer de um jeito e você quer fazer de outro. E esse pecado é como idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Amém, gente? E aí ele finaliza dizendo: porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que te não sejas reis. E no capítulo seguinte, depois você lê, Samuel está se dirigindo para ungir, vê bem, Davi como rei de Israel, no lugar de quem? No lugar de Saul. No exato momento que Samuel derrama o óleo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Isso está aqui, ó, no capítulo 16, versículo 13. Lê comigo aí, ó. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem, igreja? De Davi. E o versículo seguinte, o 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Vê bem. E o Espírito do Senhor se retirou de quem? Se retirou de Saul. É muito forte isso, sim ou não? Eu não sei o tempo que passou do versículo 13 para o 14, porque nós temos que entender a Bíblia assim, às vezes de um versículo para o outro, tem um período de tempo, amém?
mas às vezes é na sequência mesmo, ou no exato momento. Eu creio que no momento que Deus retirou o seu espírito de Saul, ele entregou a Davi. Ou seja, no momento que Deus entregou o seu espírito a Davi, Deus retirou o seu espírito de Saul. Deus abriu uma porta para Davi, um homem temente, obediente, que o próprio Deus havia dito, segundo o meu coração, diga glória a Deus, e fechou a porta para Saul, que estava em rebelião, em desobediência. Quem compreende isso? E o mais lindo de tudo isso, falando agora do Espírito Santo, é que no Antigo Testamento Deus escolhia aqueles que no qual ele daria o seu Espírito, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo do Senhor foi enviado para que todos nós possamos recebê-lo. Quem compreende isso? E todos nós aqui temos o direito de ter o Espírito Santo do Senhor, não ao nosso lado, como alguns pregam, não uma simples força, como outros ensinam, mas o próprio Deus dentro de nós, intercedendo por nós e estando guiando os nossos passos. Diga glória a Deus. Oh, glória. Amém. Diga, a obediência abre portas. Volta para Gênesis 26. Volta para Gênesis 26. Isaac ficou em Gerar. Avança para o versículo 12, pessoal. Olha o que diz a palavra. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Porque o Senhor Por que o Senhor abençoava? Porque ele obedeceu. Procura alguém próximo de você e diga: obedeça, porque portas se abrirão. Amém? Pastor, eu estou em rebeldia com Deus. Eu estou pecando contra Deus porque eu ando muito desobediente. Eu tenho sido um filho rebelde. Chegou o momento então de você amadurecer, porque chega um momento que a pessoa que está em rebeldia cai na real e percebe que essa rebeldia não vai lhe levar a lugar nenhum. Depois de já sofrer um pouco, né? Depois de já ter sofrido bastante por conta daquele comportamento, cai na real e entende que aquele não é o caminho. E você sabe, esse não é o caminho. O caminho não é a rebeldia. O caminho não é o porfiar. O caminho é ouvir a palavra, os estatutos, os preceitos de Deus, é obedecer. Sem questionar e sem tentar fazer pela metade como Saul. Saul, ele tentou justificar o erro pelos seus meios acertos. E Deus não lhe deu uma oportunidade de fazer diferente. Deus simplesmente o rejeitou naquele dia e fechou a porta para ele. E abriu uma porta para outro. Isaac foi obediente de imediato. Deus disse: não desça para o Egito, fica nessa terra. Ele ficou, ele obedeceu. Ali ele começou a plantar, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Versículo 13: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Amém? Tem gente que diz assim: não, eu não quero ser grande não. Até porque disse João, né? Que eu diminua e que ele cresça. Você pode ser muito grande nessa terra e continuar pequenininho diante de Deus. É isso que importa. Deus não vai olhar para a tua conta bancária, para o valor do teu carro, para o tamanho e o valor do teu imóvel, da casa, do apartamento que você mora, da empresa que você dirige ou possui, do cargo que você tem. Deus não vai olhar para nada disso. Porque quando ele rejeita Saul e manda Samuel ungir Davi,
ele deixa bem claro: eu não olho para a aparência, eu não olho para o exterior, Samuel, eu olho para o coração. E você pode ser muito grande nessa cidade, amém? Você pode ser o maior da sua casa, o maior do seu bairro, o maior do seu condomínio. Você pode ser uma pessoa de muito sucesso. Você pode ver portas enormes abrindo em teu favor e continuar pequenininho diante de Deus, no sentido da humilhação, da rendição, do temor, da fidelidade, da obediência. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus vai te fazer grande, é pela fé. Quem toma posse, diga glória a Deus. Olha o que ele tinha. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ah, pastor, Deus vai me dar ovelha e vaca? Não sei. Quer criar? Quer criar animais? Pede a Deus, não sei. Tem muita fazenda no Rio Grande, né? Dizem que a melhor carne do país sai daqui, sim ou não? Quem sabe Deus não te faz um empresário de sucesso nesse ramo de negócio? Amém? Mas as ovelhas e as vacas aqui significam portas abertas naquilo que você tem orado e buscado, na área que você atua. Deus, ele vai abrir portas conforme nós buscarmos em Deus e obedecermos dentro da área que estamos atuando, ou daquilo que Ele, Deus, tem preparado para nós, que muitas vezes nós ainda nem sabemos. Amém, minha gente? E não tenha medo da inveja. A inveja é preocupante, por um lado, porque, com todo respeito as pessoas que propagam esse tipo de religião e fazem parte, mas muitas pessoas dizem que a inveja é igual ou pior do que um trabalho de batuque, de macumba, e que a gente tem que tomar muito cuidado com os invejosos, né? Sim ou não? Mas a inveja mostra uma coisa: que você está crescendo, que você está prosperando. Às vezes você é invejado até tendo menos do que o invejoso. Às vezes acontece isso, sim ou não? Mas quando isso acontece é porque você tem algo mais que ele não tem. Você tem a presença de Deus na sua vida e você é diferenciado por isso. Tá bom, pessoal? Então diga comigo: a obediência me abrirá muitas portas. É a chave que vai te abrir muitas portas. Amém? Quem recebe a palavra? Pegou a visão, gente?